E aí, Olá! beleza? Tudo bem? Tudo bom, você? Tudo ótimo. Quer dizer, indo, né? Tá tudo bem, tá tudo Tá ótimo tudo por aqui. bem, né? E aí, tá Ai, saindo de casa? Tá ficando em casa? aglomerando! Aglomerando? Já tá começando aquelas aglomeraçõezinhas meio assim, vamos, vai já. Confesso Ah, que às vezes tenho esses é, pensamentos, mas às é, vezes eu vou no supermercado à tarde, aí tem um restaurante aqui super famoso em Teresópolis, e já tem uma galera indo. Eu passo, eu fico olhando assim, tipo, tá. recriminando, né? Ah, Fuzilando as é? pessoas. Eu acho muito estranho ainda passar na frente de um bar e ver as pessoas, por mais que estejam distantes, ainda não me É. acostumei. Não, e a gente tem uma classe, né, socioeconômica média alta tal, que a gente fica mais assim, absurdada, né, com essa situação. Mas você vai na periferia, a vida tá normal, aparentemente. Aqui em Campinas, eu fui Sabe outro que me dia, falaram isso? assim, Sabe que me falaram isso recentemente? nós estamos numa Aqui bolha de na máscara, Baixada porque do Rio. o resto não tá. Vamos ser sinceros, eu saio no, cara, Aquela, 13 de e maio em aquela máscara Campinas, embaixo do. não, máscara embaixo do nariz, 13 de maio em Campinas, tá um mar de gente, entendeu? Um mar de gente. Fica, parece que uma bolha assim mais sofisticada que não faz, mas eu falo qual é a quantidade nossa em relação a esse todo que vem, né, É. de toda a população que frequenta, trabalha, que estão os motoboys, né? Falam que o maior Uhum. vetor é a odontologia, né, do Covid, mas acho que é o motoboy, cara. Não tem outro. O motoboy está se expondo absurdamente, assim. Eu acho que é Absurdamente. uma galera que muitos já devem ter pego, assim, realmente são muito expostos. E aí, como é que você está de projetos? Conta pra gente. Vou fixar aqui o nosso tema, quando você conta um pouquinho da tua fase. É, Sim. me fala um pouco, depois vou mostrar seu livro mais uma vez, é a coisa que mais aparece nas minhas lives, é o seu livro. Pode ficar cegado. Vou mostrar. Depois eu vou até pegar com você teu endereço, que eu vou te mandar alguns para você poder ter aí, porque eu recebi uma quantidade Pô, enorme. Meu livro, a editora não vai mais vender ele físico, vai vender ele só só digital. digital. Aham. E aí eles me perguntaram se eu queria a quantidade que tinha lá, e eu falei, manda tudo para cá, porque aí eu mando autografado. Então eu tô com bastante livro aqui, Pô, velho. Não, meus clientes todos. Tem bastante. depois eu vou te mandar alguns para você ter aí. Pô, legal, muito Mas, legal. ah, E livro muito que você especial. tá? Livro é um filhinho gostoso de ter. Difícil, Eu, mas. eu amo ler. Essa quarentena eu comprei muito livro, assim. Comprei muito. Comprei uns 8 livros, assim, que eu queria muito ler. Um deles é um livro infantil, que eu falei que eu não fui uma criança que li muito, Tá, não enquanto as consegui. crianças Tá estavam. meio. É O título. Pote o vazio. Pote Vazio. O Pote Vazio. É um Aham. livrinho que em 5 minutos você lê infantil, e eu falei que esse ano eu ia ler um livro infantil por mês, porque eu Ah, não fui é? uma criança que li muito. Eu sinto muita falta disso. Então eu falo que ao invés de eu reclamar, eu posso voltar a minha criança, trazer a minha criança para ler É interessante esses você livros falar isso, agora. porque eu também adoro ler, mas desenvolvi isso bem depois. Esse gosto pela leitura. Acho que na época de empreendendo, comecei a ler alguma coisa, sem ser de odontologia. Depois do MBA, que eu comecei a ler mais, e o Cláudio, né? O Cláudio, meu sócio do Altera, assim, lia muito. Então, eu ia para a raiz, né? Já te contei essa história, né? Uhum. Eu ia para a raiz da fonte, né? Da leitura. Então, os livros que o Cláudio me passava sempre eram livros muito, muito
teóricos, assim, muito densos, né? Então, e depois que você vai para essa literatura, fica até difícil você ler qualquer coisa, né? Hoje eu falo, eu leio o livro um dia, né? Porque eu não leio, né? Você vai passando e fala, tá. Nossa, você então é aquela pessoa que você acelera o vídeo, não tem um recurso que você tipo, coloca a pessoa para falar mais rápido? Forward, clique, dá um clique no livro e vambora, né? Porque tem muito disso, né, hoje, tá? Muita repetição de informação e cada um quer pôr uma roupagem nova. Várias pessoas, uma vez saiu, acho que eu tô tentando lembrar onde, que na verdade 10 livros de administração tinham mudado o mundo, assim, com as suas teorias e constituições, né, organizacionais. Eram 10 grandes obras que realmente propuseram mudanças significativas no modelo de trabalho, de gestão, de relacionamento, seja com números, seja na comunicação, seja com pessoas, seja no processo. Algumas situações mudaram. Então eu vejo muita repetição, né? E cansa um pouco a repetição. Cansa um pouco o mesmo. Daí você fica prestando atenção porque o cara falou um termo, daí quando você pensa, fala, não, mas isso daí já foi, já falaram disso. já teve. Eu tenho alguns livros assim, que assim, são muito parecidos e que... Deixa eu só ver aqui um negócio. Não sei que negócio achei você que viu, mas fosse você travou. Oi? Não sei que negócio que você viu, mas travou. Porque eu estava escutando um barulho, aí eu fui ver se era do meu celular. Ô, Nízia, como é que você acredita num novo normal? Você acha que esse novo normal não é tão novo assim? Nós vamos voltar a um velho normal com algumas diferenças? Como que você não o que você gostaria, né? Como que você acha que as coisas vão ser de fato 2021, vai? A gente está indo 2021. esses 15 dias, né? Sempre mais 15 dias. Eu realmente acredito que pensar nesse novo cenário eu já estou pensando realmente em 2021. 2020, eu acredito que a gente vai ficar nessas semanas aí sofridas e nessa expectativa que essa vacina chegue, que as coisas comecem a, não digo voltar ao normal, porque acredito que realmente o normal, né, nunca seria, mas que a gente consiga, por exemplo, ir para a rua e poder começar a voltar a fazer algumas coisas, como, inclusive, entrar em lugares sem ter medo, ou sem ter insegurança, enfim. Eu acredito que, assim, eu acredito no novo cenário, sim, porque não tem como ser diferente. Eu acredito que mudanças elas já começaram a acontecer. Eu acredito que essa quarentena ela foi uma transição para muita gente também, até por questões de óbvias, assim, pessoas que já estavam pensando em se transformar ou mudar ou dar um reboot. A quarentena empurrou isso para acontecer, inclusive a minha vida. A gente está passando por várias mudanças e em breve a gente vai comunicar algumas mudanças na própria Marquentista. Então eu acredito sim que as pessoas voltarão diferentes, mas hoje eu estou menos otimista do que no início da quarentena. Assim, eu tenho visto que o discurso de muitas pessoas no início era muito maravilhoso, mas eu estou vendo muitas coisas acontecendo muito parecido com o que era, assim. O próprio comportamento das pessoas. Então, eu acredito que a gente, né, no caso eu, você e uma série de outras pessoas que já vinham falando sobre essa mudança de era, sobre essa mudança de comportamento, sobre um mundo que já vinha gritando socorro, isso já vinha sendo falado há muito tempo. Né? Pelo menos aí os últimos anos, os cinco últimos anos, assim, muita gente já vinha falando. E eu acho que a quarentena, ela realmente ela chocou e ela deixou muita gente passando aí por momentos muito críticos.
mas eu acredito que essa transformação das pessoas, elas voltarão de uma maneira ainda muito voltada para um crescimento. Eu acho que está faltando muito ainda. Eu tenho visto muita gente com hábitos antigos e fazendo coisas que... Agora mesmo, a gente indo para a rua, as pessoas não respeitam. Eu falo que a questão não é ir para a rua. A questão é você respeitar determinadas coisas. E eu vejo que as pessoas não estão respeitando. Então, vamos, eu acho que aproveitar isso para ter realmente uma mudança, mas ainda vejo muita gente nessa mudança superficial. Eu sou muito otimista, você sabe, mas eu aprendi também a ser menos otimista nesses últimos anos, Eu né? acho que a gente tem que E ser acreditar nos realista, fatos né? também. Realista, né? Realista. É. Não Acreditar ser nem nos um fatos. otimista, nem um pessimista chato, nem um otimista bobo, né? Um realista da situação, né? Exato, É. exato. Eu tenho muito acreditado nos fatos, assim. Eu tenho uma visão de mundo. Eu também realmente mudei muito a minha visão, assim, amadureci muito a minha visão em vários pontos durante a quarentena. Foi muito bom nesse sentido, mas é um processo que eu quero continuar vivendo ainda mais, assim. Eu acho que abrir os olhos de muitas coisas, para muitas coisas, sabe? Então, quem continuar esse processo, acredito que vai ser muito importante para esse novo mundo que a gente quer viver, né? Esse novo normal que todo mundo vem falando. Mas continuar atento, porque se voltar à rotina e não respeitar ou não ter valores e caráter que ajude o mundo a ser um lugar melhor, vai ter gente com a, com a máscara embaixo do nariz. Eu já vi coisas absurdas de falta de respeito, né, de pessoas que estão, às vezes, numa classe social mais elevada e não respeitando, por exemplo, o trabalho de pessoas que estão dentro do supermercado ali, protegendo a gente, né, fazendo com que a nossa circulação seja o mais segura possível, e as pessoas não respeitam, muita gente não respeita. Xinga, briga, a questão do próprio dentista, né, da própria odontologia, assim, muitos pacientes que precisam aí de suporte e alguns dentistas ainda não sabendo como lidar nesse novo momento. Então, acho que hoje tem que ser tudo muito simples, sabe? Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu, na verdade, é a simplificar as coisas. Então, acho que o futuro, esse novo normal, ele vai estar muito sustentado pela simplicidade, assim. O novo luxo é a saúde, né? O novo luxo é a tranquilidade, é você estar num lugar que seja o menos tenso possível. Então, tem muita coisa para a gente levar, sabe? Para quando a gente for voltar aí esse novo cenário, esse novo normal, essa rotina que a gente vai precisar, uma hora a gente vai ter que voltar, né? Já estamos voltando agora aos poucos. Então, espero sim. Eu acredito que sim, muita gente vai voltar diferente, mas eu ainda estou ali observando para ver o que. Eu acho que é uma interrogação para todo mundo, assim, como vai ser. Tenho lido muito, sabe? Lido muito esses reportes que Você sabe, saem, falam. não sei se você pegou seu vinho, mas aqui tá quente hoje. Não dá. Eu tenho cerveja. Eu vou ter que pegar, não peguei minha cerveja. Corre lá, ué. Pede. Vai falando aí que eu vou pegar. Me serve a odontologia. Aí, Pode Mas sim. peraí, vou até gripar aqui. Peraí, põe aí. Ó. Aí, eu estava contando um pouquinho a sua história. Nisa, esse seu tema, né, que você sempre conduz, eu sempre brinco que eu adoro te ver falar, adoro te ver colocar a situação do cuidado com as pessoas. Você sempre foi muito atenta em todo o seu conteúdo ao atendimento, né? Ó, Luiz, vamos fazer uma de madrugada. Luiz Uma vez eu Fernando. liguei de madrugada, ficou eu e ele, chamei ele para entrar, ficamos conversando. Maravilhoso. Lives inesperadas. Eu gosto dessas coisas. Eu não sigo, você me conhece, já que eu não sigo muito regra, né?
Gosto de exatamente provocar, mas, ô Nízia, e você falando, a gente sabe, eu sei, que você tem essa bondade, você tem essa veia, essa energia do servir ao outro, do cuidar ao outro. Você tem Fabião, meu inspirador aí, meu parceiro, vários projetos legais. E então, quando eu te vejo falar assim, há uma coerência muito grande na sua história de vida, há uma coerência muito grande naquilo que você fala, no que você faz. Eu acho que... Então, eu enxergo isso em você. Mas sabe aquele negócio da frase feita que tem na odontologia, que deve-se voltar ao dentista a cada 6 meses? Se você perguntar para qualquer um na rua e falar quanto tempo então você tem que voltar no dentista, isso ficou tão forte que até dentista repete a cada 6 meses, né? E não tem esses 6 meses. Então, já vi numa propaganda da Colinos aí, ó, a década de 70, acho. Então, assim, você não acha que o ser humano sabe as frases certas, que agradam, né? Mas o comportamento coerente com essas frases sempre leva a alguns sacrifícios. E a gente vem de uma sociedade do muito parecer é legal, ter é legal, eu me constituo na imagem que eu passo, que você trabalha muito bem a questão da imagem pessoal, qual é a imagem que eu transmito e como que eu defendo essa minha imagem ao longo do tempo e da comunicação, que é o branding. Mas, e as pessoas assim, eu vejo assim, muito eu ainda, sabe? Principalmente na classe odontológica, como porque eu faço assim, porque eu faço assim, na busca das idolatrias, mesmo de quem já conquistou um grau de sabedoria que inclusive me passa uma sensação que está fazendo aquilo de uma maneira consciente, ou finge que não está vendo, entendeu? Que não, é assim. Às vezes as pessoas vêm assim, me ver falar alguma coisa e vêm, não é, no direct, assim, nossa, adoro o que você fala, eu sou seu fã. Eu falo, cara, não seja, não seja que você está me dando um fardo enorme, você pode te decepcionar amanhã, né? Então, assim, ainda tem essa coisa da idolatria, eu acho ela até meio perigosa, na nossa classe jovem, né? Onde você vê aí dancinhas acontecendo, todo dia tem uma nova, né? E essa incoerência entre falar. Talvez o que você esteja me falando seja a mesma coisa que eu. A síndrome da sobrevivência, que eu chamo do nosso mercado caótico na odontologia, daí eu não estou falando das pessoas, estou falando da odontologia especificamente, ela vai bater nas costas quando as coisas acabarem e parece que as pessoas vão retornar ao automatismo. E aí, olhando para a sociedade, que me faz acreditar, talvez aí energeticamente, que nós vamos precisar de mais dor. Porque mudança mesmo vem quando dói. Eu não sei se você concorda com essa. Eu, assim, mudar mesmo. A melhor professora é a dor, né? Não sou eu também que falo, viu, pessoal? Não vai ficar ídolo meu, porque eu falei, é filósofo que fala isso, já é antigo. Eu só compartilho dessa opinião porque a gente sente isso. Na dor a gente sofre, né? Buda colocava muito a questão do sofrimento, né? E nós parece que não sofremos o suficiente ainda. Eu acho que vai... porque o sofrimento às vezes até superficial mesmo. É claro que existe, né, assim, os níveis de sofrimento, mas cada um sabe do seu, cada um vai viver o seu. Mas eu super acredito nisso. Inclusive, quando alguém fala para mim, nossa, tá tão difícil, Nisa, eu tô sofrendo. Eu falei, então que bom. Que bom que tá difícil, você tá mas sofrendo. Tá doendo mesmo. Porque, exato. E às vezes está doendo um pouquinho, as pessoas não estão aguentando, mas eu acredito muito nisso, eu acredito muito que as pessoas elas querem sempre até pagar, por exemplo, no caso do meu trabalho, para sentir menos dor ou sofrer, não sofrer.
E eu estou muito assim numa fase de rede social que eu estou muito insatisfeita com o modelo, com tudo que as pessoas ficam vendendo como ideal de comunicação no online. E eu vejo assim muita gente buscando coisas fora e esquece de ser o principal, que é interessante assim. As pessoas elas querem ser influenciadoras, mas elas não buscam ser de fato representativas ou ter algo realmente Exatamente. A que seja palavra é essa. importante. O que você representa. O que você quer E é o que você representar. falou da Não vaidade, né? influenciar o quê? Né? Influenciar em quê? Pela idolatria, porque veste uma coisa legal e as pessoas gostam. Isso não é uma coisa mérito seu. É fragilidade do outro. Né? E nós Exato. estamos num mundo frágil. Acho que Exato. psicologicamente as pessoas estão muito frágeis, elas estão muito... Eu vi uma frase outro dia, ela é meio dura, mas ela tem sua dose de realidade. Eu não sei onde também, eu tenho esse problema, né? Eu guardo a frase, não sei, essa eu não sei mesmo quem é. Ou se era um videozinho que passou, mas era alguma coisa assim, que homens que passaram, né? A geração que passou por problema, guerra, etc., ela fica muito cascuda, né? Do sofrimento. E por ela ficar muito, muito cascuda do sofrimento, ela também fica criativa. Ela tem que se virar. Isso é uma coisa interessante do sofrimento, né? A gente sabe como Sim. será possível. Cara, o ser humano é fantástico. A gente acha um jeito. Brasileiro, então, eu falo que, pô, se precisar sofrer muito, precisar de criatividade, é o brasileiro que vai viver. Entendeu? A gente cria do nada. A gente parece MacGyver, né? A gente com nada a gente consegue fazer alguma coisa. A odontologia brasileira até se desenvolveu muito por causa disso. As técnica de mão mesmo, né? Porque é muita habilidade, muita criatividade. O Irato uma vez aqui até colocou, a odontologia está ficando chata, né? Porque ela está muito protocolar e você não tem mais essa brincadeira. Eu entendi o que ele quis dizer com chato, né? Mas essa criatividade do homem, dessa pós-problema, é muito assim, intensa, o que faz ele, ao mesmo tempo, com essas criatividades, criar facilidades. Essas facilidades geram uma geração consequente mais frágil. E essa geração mais frágil é quando colocada em situações de dificuldade se apavora. Por causa da situação difícil que ela foi colocada. Então, eu acho que tem um certo ciclo regenerativo de crescimento, numa espiral que eu sempre acredito que é evolutiva, sempre para cima. Como que você vê que nós, esses seres que passando essa juventude, talvez não voltou. Comentem aí. Ah, voltou. Voltou. E Tá daí, assim, congelado. eu congelei? Você que congelou. Não, para mim foi você. Oi? Sei lá. Quer dizer, os dois eu congelaram. não entendo nada. Isso aqui eu ligo e tem que funcionar. Isso tá bom demais. Mas assim, e essa comunicação da internet, ela tá... Isso foi um motivador muito grande para mim, para voltar. Às vezes eu ponho uma frase, faço um comentário, às vezes eu perco um pouco a vontade de falar, não posso perder. Estou me organizando para isso, para colocar conteúdo. Mas sério que eu falo assim, caramba, bicho, a grande maioria está seguindo isto, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada, muito errada. Muito errada. E eu coloco talvez a responsabilidade nessa síndrome. Essa síndrome da sobrevivência, a coisa de querer fazer algo. Então, se alguém dá um caminho, que é os caminhos curtos, as pessoas parecem que estão optando em testar. Sabe aquela coisa da dieta da lua, da dieta não sei o quê, da dieta... O nego vai tentando, velho. Até ele se conscientizar que é só a cirurgia bariátrica que vai resolver. Entendeu? Então, mas até lá o cara do 7-Day Diet já vendeu, né? Um pacotinho Me dá uma sensação assim, as pessoas não estão pensando.
Não estão pensando. Alienação, é muita alienação. Eu acho É, que assim, o bom da mudança, assim, de fases traumáticas, como você falou, é que realmente mexe com muitas questões, e aí a pessoa tem a oportunidade de fazer algo com isso. Algumas pessoas, eu me incluo, provavelmente nesse grupo, assim, algumas pessoas passaram essa quarentena por vários processos, por vários momentos importantes, não que seja bom ou ruim, mas momentos que de alguma forma alargaram a gente, fizeram a gente refletir, trouxeram a gente para um lugar que a gente não estava acostumado, a escassez, é. principalmente, né? Se enxergar num cenário que a gente não sabe se vai ser abundante ou se é, vai vibrar na escassez. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade. Agora, cada um vive esse processo de uma maneira diferente. Nas redes sociais, por incrível que pareça, o meu trabalho cresceu muito, assim, muita gente me procurando. Mas o legal, Ricardo, é que muita gente me procurou na dor. Então, querendo de fato mergulhar naquilo que faz sentido e que nós, né, especialistas que estão conduzindo esse processo, mostramos que é importante. Então, assim, eu até tô me sentindo igual aqueles artistas, principalmente tatuador que fecha a agenda 2 meses antes. Eu falei, eu vou fazer daqui a pouco isso, porque como meu trabalho é muito intimista, é um trabalho muito comigo, eu não consigo pegar muitos Eu clientes não consigo. hoje. Hoje, o jeito que eu faço consultoria, os clientes sabem, eu não tenho capacidade de muito pouco, não tenho mais capacidade de fazer, até porque eu faço longo, né? E Uhum. também, você falou um negócio interessante, às vezes me procuram até por coisas boas, apesar dos pesares do momento, muitos vieram falando, pô, vou te contratar porque quero mudar tudo, é a hora, já vou fechar, vou reformar, vou fazer, eu tenho pelo menos uns 5 clientes em reforma de clínica, aproveitando o momento. Então, espertos, aproveitaram bem, mas eu levo para dor. Quando eles não estão, eu levo. Então, os primeiros 2 meses, praticamente é só em cima da pessoa, só em cima da pessoa, não falo do negócio. Não, muito pouco Sim. do negócio, só coisas emergenciais, mas é em cima da pessoa. E, assim, é interessante o processo de construção. Você faz uma mentoria também, né? Você faz um brand pessoal. Se é pessoal, acaba sendo uma mentoria também. Quando eu voltei e coloquei consultoria e mentoria, as pessoas até perguntam, né? Qual é a diferença da consultoria e mentoria? Eu falo, não, é que nem tempo e espaço, é uma dimensão só. Não tem como separar você do negócio. O Christian Gacha aí de Curitiba, esse gentleman, lá daqui, sócio do Ronaldo. E então, assim, a gente tem uma forma de trabalhar assim. Eu acredito que eu tenho, acredito que você tem, mas eu não vejo muitos mais que tenham hoje essa consciência. Sério mesmo, é para falar da gente porque a gente está aqui. Mas tem outras metodologias, né? São pessoas mais práticas, às vezes o consultor que vai direto com uma questão financeira, ou de marketing, ou de marketing digital. Mas eu vejo o cara vendendo, por exemplo, eu faço a organização da compra dos fornecedores, né? Específicos para os meus clientes. Uhum. Peço proposta de marketing digital e já vem a proposta com o tratamento. Falo, cara, mas não tem que dar uma analisada antes, não? Tem que abrir a boca para saber o que tem que fazer? Como é que você sabe que são três... E o cara te deixa para escolher, né? Ele fala assim, 2 postagens no Instagram ou 3 postagens. 3 é tanto, 2 é tanto no Instagram. Quer dizer, eu falei, e o resto, velho? O mundo digital se resume a isso? E não é, porque uma das coisas que eu mais fiz em 2019 foi estudar também marketing digital. E não é, né? Não é. Então, assim, tem que passar por toda a parte do brand, né? Que você faz maravilhosamente bem, que é tirar aquela essência e A trazer, Kézia acabou né? de entrar aí, ó. Ah, A rainha milagre, agora hein? do digital. Aí Nossa, ela. então, eu tava falando de digital, não vou falar mais. A gente não sabe, ó, cara, você não tá tomando. É, é, Mas é isso aí, Ricardo. eu Acho vejo, que eu vejo por aí, sabe? Uma repetição de um modelinho
que parece que vai dar certo, daí você repete, 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 as pessoas caem na mesma isca, como o lambari, né, que cai no mesmo lugar, porque tem memória curta, parece tudo lambari, eu falo, lambari tem memória de, né, peixinho pequeno tem memória de 15 segundos. Não, você sabia, peixe tem memória de 15 segundos, né? Então, assim, é por isso que ele acha no aquário que ele tá no mar, entendeu? Porque ele vive no coral, e o nego fala, tá no aquário, tadinho, não, velho, é 15 segundos, depois ele acha que tá em outro lugar de novo, e assim vai, né? Então, assim, a gente parece que tá assim, né? A gente tá pensando, tá com memória de 15 segundos, fala, pô, velho, você já foi, já, e de novo, e de novo, e de novo. E essa repetição cansativa, que no começo trouxe as pessoas para boas, né, vamos dizer assim, boas, mais qualificadas, é essa palavra mesmo, que estudaram mais, que se pesquisaram mais para a internet. E depois eu notei que com os retorninhos acontecendo, elas de novo se afastam, né, desse mundo. Eu fiz live a primeira vez com o Jolie, eu fiz a primeira vez do Paulinho do Rio, um monte, sabe? Um monte de gente, assim, é a primeira vez, que tem conteúdo, que tem provocação. Mas fala assim, puta, cara, eu não vou lá de novo, cara. Esse dia eu falei, não tô afim, cara. Tentei, mas não vou. Isso é complicado, né? Complicado. Você deixa na mão a arma da ferramenta da comunicação hoje, da facilidade, na mão de criança. Né? No sentido de imaturidade, né? O que você vê isso daí? Kézia, fala também que você... Ela tá aqui, ó. Acabou a farra do marketing digital que engana. Eu assim, eu tenho pesquisado muitas empresas para poder começar a indicar, porque eu tenho muito cliente que eu não atendo no digital porque eu não consigo dar suporte. E eu sempre tive muita questão de indicação, porque eu também não conheço nenhuma empresa que eu olhe e fale, essa daqui vai ser profunda, essa daqui vai de fato ajudar no que eu acredito. E muitos clientes meus me procuram e falam, o que você acha de fazer uma postagem segunda assim, quarta assim, sexta assim, ou fazer meme, fazer vídeo, fazer isso, fazer aquilo, aí começa a sugerir aqueles formatos que a internet está divulgando, que é legal e tal. E eu sempre sou muito resistente em relação a isso, porque eu acho que, assim, rede social é apenas uma ferramenta para compartilhar aquilo que você está vivendo. Então, é claro que quanto mais criativo você for nos formatos, mais atenção você vai ter. É óbvio que as pessoas vão serem atraídas por coisas diferentes. Mas eu não acredito, e isso eu não acredito a longo prazo, que o feed mais bonito ou mais interessante vai ser aquele que está mais perfeito. Vai ser a curadoria, vai ser realmente o que você tem para compartilhar. O futuro da comunicação está totalmente sustentado pela curadoria e pelo que você tem de repertório. Se você é uma pessoa chata, não adianta, a rede social não vai te salvar, não vai, sabe, conseguir. Ela pode até superficialmente dar a impressão que você está conseguindo cliente. Mas se você não for uma pessoa bacana, se você não despertar a pessoa para algo, que seja segurança ou admiração, enfim, não adianta. Pode ter a empresa mais incrível do mundo, fazer o feed mais lindo do mundo, vai ser só um feed bonito. Então, às vezes, eu entro em Instagrams que são super bagunçados, que não tem nenhuma padronização, mas tem conteúdo interessante. Exatamente. A pessoa é interessante. Eu acho que na área da saúde, o que mas a gente tem dificuldade, né? A maioria tem dificuldade de achar esse conteúdo quando não está bem embalado. E aí também eu acho que é uma coisa legal do marketing sempre foi embalar uma coisa bem. Né? Uma coisa embalar direito. Estetizar é importante. Estetizar faz parte da ética, né? O bem acabado, eu falo assim, a estética é bem acabado. O bem acabado faz parte da ética. A estética é parte do conceito ético, né? Não é o bonito, é o bem acabado. A Kézia até falou, tem gente boa nisso. Eu comecei, quando você falou de indicações, eu comecei a ver empresas de planejamento. Porque, assim, empresas para operar, para fazer a administração, até tem bastante. Mas eu acredito que não é difícil de fazer a operação em si, e nem o design em si. Tem muito designer bom. Aliás, o que mais tem no Brasil é designer bom. Eu faço parte de um grupo de 80 mil designers muito legal. Fechado, um grupo fechado no Face. A questão é
o planejamento, ele envolve a questão que vem o cerne do propósito transformado numa verdade a ser transmitida através de um negócio, porque às vezes eu vejo na internet fórmula de lançamento vendendo fórmula de lançamento, né? Você não sabe qual é o produto no final. É um querendo ensinar o outro a vender mais algo que ele não tem. Foi muito louca essa roda. Eu te ensino a vender, daí você aprende a fazer o que eu faço. E daí você vai na internet e ensina outro a vender algo que também ele não sabe, e aí nós vamos ensinar todo mundo a vender, cara. O que mais tem nego ensinando a vender? Eu não vejo o produto, nunca chego no produto, mas beleza. Mas como vender? Como vender? Enquanto que a gente não se dá conta que não existe o processo de venda, né? Existe o ato de consumo, não de venda. E quando tem o consumo, tem aderência, e engajamento, impacto. Isso não é novo, isso não é do marketing digital. Isso é do conceito de consumo, é antropológico. Né? Então, quando no mundo digital, o que eu percebo dessa chatice da repetição é que o que mais me assusta não é quem está fazendo, é a aderência. Isso me assusta demais. Quando o cara pergunta assim, o que você acha da Ludmilla? Eu falo, cara, eu da Ludmilla? Nada. Eles falam, nossa, mas você viu o show dela? Foi visto como um show, o melhor show do Rock in Rio. Foi da Ludmilla, número 1. Não sei se você sabia, no último Rock in Rio. Segundo a Anitta, pelo público. Então eu falo, cara, me dá pena do público que nós temos. A Ludmilla, eu acho que ela tá na dela. Entendeu? Porque eu não tenho nada contra a Ludmilla, mas eu não consumo aquilo ali. Né? Então, para mim, o consumo me preocupa, porque a Kézia falou, é a transmissão da realidade de alguém, a verdade de alguém. Acabou a farra. Mas será que as pessoas estão falando a verdade delas? Ou elas estão querendo mais seguidores? Será que eu falar a minha verdade, como você me conhece, sempre falei, sempre, falo demais, vai agradar? Será que falar assim para os outros, olha, bicho, você não... Sucesso, cara, é um negócio muito maluco na vida, às vezes acontece, e para acontecer um sucesso, tem vários fracassos que tem que acontecer. Entendeu? Porque empreender não é gostar da laranja, é gostar de carpir, né? É gostar de arar a terra, é gostar do processo. E muita gente quer a laranja só. Daí você fala, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E todo dia, hein? E todo dia. Vai só pra caramba e não vai ter férias e não vai ter não sei o quê. 24 horas do dia pensando nisso. Daí a gente mesmo fala, cara, se eu não souber lidar com isso e ficar ansioso, eu vou morrer no mar. Isso aconteceu comigo. Um burnout por causa dessa ansiedade extrema de querer ver tudo acontecer numa velocidade muito além da minha capacidade física de acompanhar. Claro. Será que as pessoas estão falando a verdade? Estão sendo verdadeiras? Ou elas estão querendo fazer o copy do gatilho mental, que para mim é uma manipulação, chama-se manipulação mental. Eu sei fazer se eu quiser, conheço as técnicas, não é de hoje, não é do mundo digital os gatilhos mentais, para quem acha que foi o fulaninho que criou aí de 30 e poucos anos, não foi. Né? Como é que você acha que tá essa verdade na internet? A galera tá falando a verdade mesmo? Eu acho que, inclusive, eu até peguei aqui o livro para mostrar de novo, o Pote Vazio. É uma historinha muito interessante. Você vai me fazer comprar um livro de criança. Então, mas esse livro aqui, eu li, eu não lembro, foi Alice. Alice é uma atriz e ela sempre compartilha livros que ela leu e ela compartilha muito livro infantil. E ela fala que esse livro é o livro mais importante da infância dela, que ensinou 2 valores para ela que ela carrega, que é sobre a verdade, a honestidade, na verdade. E a lição, né, do livro é justamente o imperador que faz um concurso entre as crianças para escolher o novo imperador na China, acho que é na China isso. E aí ele dá uma semente para cada uma das crianças
para que elas possam plantar e daqui a um ano cada uma vai levar o seu pote com a sua flor, né, com a sua planta, e a mais bonita vai ser escolhido como imperador. E aí, no final, todas as crianças chega o grande dia e o Ping, que é um garoto que mora numa vila e que ele é super conhecido porque todas as plantas que ele planta são lindas, maravilhosas, enfim, ele passa o ano inteiro, ele não consegue fazer com que aquela flor nasça. Né? Muda o pote, coloca no pote maior, muda a areia, enfim, nada acontece. No grande dia, ele não sabe o que fazer e o pai dele fala: leve o seu melhor, leve aquilo que você fez e você deu o seu melhor. E aí, quando ele chega lá, todas as crianças com uns vasos com umas flores lindas, cada uma mais linda que a outra, e ele com o pote vazio. E aí o imperador começa a olhar com uma cara meio estranha para todas as crianças, e quando chega no Ping, ele pergunta: por que a sua não tem uma flor? E aí ele começa a chorar e fala que está envergonhado, porque ele fez tudo que ele podia o ano inteiro, mas que infelizmente não nasceu nada. E aí ele fala: encontrei o nosso imperador. E, assim, uma pessoa, uma criança entre todas as outras vai ser escolhida justamente porque foi isso, ela falou a verdade, ela foi honesta, porque todas as sementes estavam queimadas. Então, onde cada uma das crianças foi encontrar a sua melhor flor, né, foi numa história irreal, foi numa mentira, que é o que acontece nas redes sociais. Fica todo mundo tentando achar a melhor flor, a melhor verdade, que na verdade não é verdade, é mentira. E aí quando você chega com a tua verdade, a tua honestidade, se você sabe estetizar isso, se você constrói uma narrativa, eu falo que o encontro da verdade com uma narrativa bem construída é um encontro muito potente. E já é uma mentira, e com grana para o Instagram. Porque se não der também não vai rolar. Exatamente. A verdade é essa, entendeu? Da mídia social. Você é visto por 30 pessoas. Não adianta lá eu ter, sei lá quanto eu tenho de seguidor, achar que todo mundo vai ver. Não vai. Se você não impulsionar, se você não fizer, se você não automatizar essa visualização, ela não vai. Como todas as mídias que foram feitas até hoje no mundo que tem finalidade de venda. A finalidade é entrar dinheiro, e é isso a gente tem que ser realista para entender. O Instagram não está lá para fazer... É a nova mídia, né? Exatamente. É a nova mídia. Tanto que ele vai começar a vender daqui 2 semanas, 2 meses, aí agora, vai começar a vender agora, sabia? Você vai poder comprar pelo Instagram. Posso pôr curso lá, e você vai ter pagar no Instagram. Porque antes ele te ligava um link, agora vai pagar lá. Ou seja, de social nunca teve nada. Então já começa aí a mentira aí. Ele não foi criado para ser social. É isso que eu falo. O quanto a gente vai afundar na verdade, entendeu? Será que nós estamos preparados para as verdades? Eu me pergunto muito isso, sabe, preparado, né? Eu me pergunto muito isso. Porque em 2019, eu passei estudando e entendendo psicologia, filosofia, física quântica, etc. Muita gente fala quanticamente, mas não vive quanticamente. Porque muita gente fala espiritualmente, mas não vive espiritualmente. Sim. Muita gente, entendeu? Existe um contrassenso, muitas vezes, entre o discurso do que é bonito dentro daquele tema e da verdade de viver aquele tema, né? Como o pote vazio. Né? Não, exato. É isso que eu tenho, cara, desculpa. Quando ela eu sou seu fã, eu falo, não seja. Não seja. Exatamente por essa idolatria que pode criar sobre mim e que eu não quero. Não quero porque não me faz bem pensar que eu posso estar servindo. A gente sempre falou uma coisa, acho que eu lembro, eu sempre falei em curso, até gravado, respeito muito o ato de subir num palco e falar com alguém, principalmente mais jovem, principalmente estar conversando, esse ato de você estar num lugar. E hoje a gente vê arautos da verdade o tempo inteiro. Porque é assim, porque tem que ser assim. Aquele que fala com mais eloquência, ou com mais rispidez, ou com mais, é aceito, e a negada balança a cabeça. E esse que está falando, desliga e está frágil, tanto quanto aquele que escutou. Sim. Se não tiver mais, psicologicamente falando.
porque ainda tem a necessidade do remédio de ser idolatrado, né? Exato. E tem muita gente que se mantém aí, assim, de alguma forma, que está doente, mas que ainda tenta se sustentar nesse, né, se alimentando dessa galera que alimenta a vaidade. Com certeza, eu acho que Um isso monte de estaca, leva né? Que você te para segura, buraco. deixa ali e você enxerga um eu que parece ser legal perante o olho do outro, né? Uma extroversão total, assim. Eu que sou um cara extrovertido, psicologicamente e socialmente falando, que são coisas diferentes, né? Mas eu sempre me verti muito pelo externo, sempre me verti muito pela minha versão de mim, sempre teve influência externa, sempre, né? Isso é perigoso, porque ela te cega, né? Sim. A luz, excesso de luz te cega. Eu acho também. Eu acho que é muito perigoso, principalmente essas pessoas que constroem, né, um planejamento para se tornar influenciador e faz todo um trabalho muito agressivo, financeiramente falando. Isso eu não entendo. Cadê a Kes? Ela tá aí. Desculpa te cortar, mas o que alguém... Outro dia vem aqui, você me ajuda a ser um Cadê influenciador? Kézia? Tá aí. E eu perguntei para ela, a pessoa, eu quero ser um influenciador. Eu acho essa frase uma coisa mais estranha do mundo, cara. Eu acho. Eu falo, nossa, eu preciso de tudo que eu li, do pouco que eu sei, eu preciso pensar mais sobre essa frase. Porque assim, eu quero ser um influenciador. O que significa isso? Entendeu? E quem não é? Eu acho que todas as pessoas são influenciadoras, né? Na verdade, eu acho que é inerente do ser humano, de alguma forma, você influenciar. Tanto pelo lado bom como pelo lado ruim. Agora, quando alguém fala eu falo, inclusive isso, eu falo, mais importante do que pensar em ser influência, você tem que pensar em ser representativo. Para mim, a palavra representatividade adorei é o que eu levo para a minha vida. Oi? Não, eu adorei essa palavra representatividade. Influenciador não é mais estranho que as pessoas que diz. As pessoas que você diz que ficou redundante, mas as pessoas, assim, é o outro que decide, o espectador que decide se você é um influenciador. Não é uma questão de você querer, eu não entendi a frase. Porque não é de querer, mas você que decide. Não, eu acho que não são as pessoas que decidem. Eu acho que por exemplo, eu tenho a minha bolha, a minha esfera ali de influência. Então, se eu quero, por exemplo, Eunísia, eu estou passando por um momento que eu estou olhando muito para a minha história. Então, eu sou nordestina, eu vivi várias coisas e vivo até hoje como nordestino. Entendi. O que ela falou? Não, entendi do jeito. As pessoas que escolhem, quer dizer, o seu público te escolhe influenciador, né? Eu acho que eles te validam. Eu acho que eles te validam. Eu acho que essa palavra é muito... Assim, primeiro que... É isso que eu falo. Eu sou meio chato demais até com as palavras e com conceito. Você sabe disso. Eu falo, não, isso está errado, o conceito não é esse. As pessoas confundem, né? Objetivo, meta, missão, é tudo uma confusão, assim. E essa palavra que veio do inglês e... como vem muitas palavras anglicanas para cá e entram na nossa vida, principalmente no mundo digital, elas têm um sentido no português totalmente diferente no americano. Não estou falando de inglês americano, principalmente, que é da onde surgem esses termos. E a influência no sentido de que sou influenciador, porque o que eu falo as pessoas tomam como verdade é complexo, porque Sim. Eu não quero que ninguém pegue nada meu como verdade. Sabe? Eu sou da linha daquela frase do Oswaldo Montenegro, apenas respeita, não quero ser, esqueci a frase agora, mas respeitar o que eu estou falando, não assim, não, seguir tudo que você fez. Eu falei, nossa, podia dar errado. Sim, por quê? Sim. Porque o mundo é imprevisível, quanticamente falando. Mas que você ser o melhor de você, como o pote vazio que eu adorei. Eu sempre adoro as coisas que você fala. Sempre aprendo alguma coisa com você.
preciso fazer semanalmente só com você. Essa pessoa é fantástica, gente. Quem precisa colocar a cabeça em ordem, faça. E daí a gente consegue, eu acho que ser influenciador é ter poder de interferir em uma decisão. Se você é autoridade em um assunto e as pessoas enxergam como alguém de confiança, vai levar sua opinião em consideração. Perfeito, perfeito. Acho perfeita a definição do que é influenciar, até porque é Dale Carnegie, né? O melhor livro que tem, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, com o seu jeito, com a sua verdade, com o seu desenvolvimento pessoal e na sua forma de colocar, de se comunicar. Mas eu acho que falta humildade na maioria das vezes. Falta falar assim, olha, o que eu sei é o que eu passei, o que eu vivi, é o que eu tal coisa. E você criar um argumento lógico que te leve para isso. Às vezes eu vejo muita eloquência e pouco argumento lógico. Eu vejo argumentos quase lógicos, que é diferente. Quer ver uma coisa de argumentos quase lógicos? Foi do matemático, no começo do Covid, que começou a falar de o que era exponencial, do laguinho, você viu? Eu lembro. Gente, Você falou. gente do céu, aquilo me deu uma angústia, e o mais angustiante foi pessoas que eu adoro, inteligentes, você não tá vendo? Cara, na lógica do cara, a gente teria mais ou menos no mês de abril sido eliminado do mundo. Na lógica exponencial que ele criou, da relação certeira de que um vai contaminar dois, e dois vai contaminar quatro. Cara, cara, não, dava 21 dias, ele mostrava ainda, 21 dias fodeu. Né? Então assim, tchau, acabou. Cara, é muito louco esse falta de pensamento sobre o influenciador. Quando eu rotulo alguém, porra, eu sigo o que esse cara fala, só essa frase já me cegou. Porque eu não confio em nenhum ser humano. Todos são passíveis de falha. Todos são passíveis de ter uma teoria errada. Todos são passíveis de falar algo que veio do seu lixo mental, entendeu? Do seu estoque ali que ele pegou. Então, a gente pode estar errado o tempo inteiro. Então, ter as coisas em bandeiras de verdade me incomoda. Essa é a minha verdade. A verdade absoluta me incomoda demais. A certeza, sabe? Mas assim, cara... Certezas provisórias, né? Porque é isso, elas estão mudando de lugar o tempo inteiro. Você vai falar assim, cara, alguém fala, vou dar um exemplo assim bobo, né? Às vezes um cliente vem e fala assim, ó, tô com uma funcionária que trabalha comigo 8 anos, mas ela não respeita, cara. Comecei aqui e tal, e eu vejo que o cara é frágil de liderança, né? O rosto é frágil, daí tem a visagista aqui, que eu faço mentoria, tem um monte de visagista. O rosto é frágil, a pessoa não tem expressão, ela tem um tom de voz estranho, ela não é um líder nato, ela teria que desenvolver. E daí você fala, deixa eu fazer uma conversa com a menina. Daí eu converso com a menina, eu falo, cara, a menina é muito melhor que o cara. Muito melhor. Ela é cavalo bravo, ela é boa, mas se tivesse um bom cavaleiro, né? Ela poderia se desenvolver, mas ela percebeu, e daí perdeu o respeito, e agora ela vai... O que eu vou falar para esse cara? Eu vou falar, cara, seguinte, a probabilidade é de acontecer isso, não que tipo, não, demite, essa menina tem que demitir porque não sei o que, não, ó, tem que demitir, eu acho, por causa disso. O que eu vi na minha vida até hoje, mostrou isso. E quando a gente fala de marketing, Isa, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tá falando tudo de gente, né, cara? De comportamento humano. Quem que vai ter certeza no que vai acontecer? Né? Eu acho que... eu vejo muito as redes sociais hoje exatamente buscando um ideal de comunicação que muitas vezes a pessoa perde uma grande oportunidade dela ela de fato trazer uma reflexão, porque ela está se colocando no lugar de autoridade, né? A palavra autoridade eu nunca gostei, assim, porque é o que você falou, acaba levando a gente
a replicar ou a criar um discurso, principalmente um discurso online, né? Um discurso que a gente escuta nos cursos dos especialistas, e a gente não para refletir sobre essas palavras, sobre o que elas querem dizer. Então, que autoridade que eu quero ter, sendo que eu também sou uma pessoa com fragilidade, com Exato. erros, com falhas. Então, o mínimo que eu preciso fazer com a minha rede é ser um lugar de reflexão. E eu trazer essas reflexões através da minha prática. Então, o que eu vejo das redes sociais hoje é que a gente precisa falar sobre... Por exemplo, eu quero falar sobre name. Eu tenho que falar não pelo conceito só, trazendo um texto conceitual. Eu tenho que colocar isso na minha prática. Quais são os names que eu já criei? Eu acabei de ter 2 processos negados de name. Vai virar post. Vai virar post. Por quê? Porque eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Um processo que durou 1 ano e que o cliente perdeu o nome. O cliente perdeu o nome, e aí? Sabe? Então, isso aconteceu na Altera várias vezes. Isso aconteceu riscos. De a gente... Já chegou a situação da gente falar para o cliente o seguinte, cara, você está muito longe, a gente viu na internet, fez a busca, não pode no NPI. Mas você está longe. E quando você abre a internet, tem uma porrada de clínica com o mesmo nome. Esse nome é muito aberto. Pode arriscar, porque esse cara que tem o nome, ele está lá em tal lugar, ele entra na internet, é pequenininho, o cara não vai sair processando todo mundo. Não entra no INPI para não ter o processo de que foi negado, usa o nome, usa a marca e vai, cara, vai. A gente fica gravado, viu? A gente vai estar na Lense lá, consultoria, vai ficar gravado o que a gente fala, até porque é bom. Eu estava até falando aqui antes de entrar para saber o que a gente falou em 2020, né? Opa, Bianco, nós estamos falando de servir é amor. Servir é amor em movimento. Estava aqui, vou pôr de novo. Servir é amor em movimento. Por que essa frase? Legal. Vamos lá, a gente já falar da onde veio essa linda frase. Em movimento. Qual foi a inspiração tua para ela? Na verdade, a Servir Amor em Movimento é o mote de um dos meus cursos, Excelência A. E a ideia dessa frase era realmente poder compartilhar com as pessoas a importância de enxergar o servir como um grande movimento constante de afeto, de amor, de todo o sentimento que está sustentado ali dentro de um serviço, ele é muitas vezes ignorado pelo significado mais genuíno, que é o amor. Né? Então, o cliente que está ali, ou as pessoas que vão se envolver com o serviço, todas elas merecem respeito, merecem consideração, merecem um trabalho de qualidade, de excelência. E, na verdade, no final das contas, o que a gente entende é que isso tudo é amor em movimento. Então, o protocolo que eu faço com o maior carinho, com o maior cuidado, a facilidade que eu mostro dentro do meu serviço, é tudo para tocar o meu cliente, afetar o meu cliente através desse afeto que está totalmente envolvido em todos os momentos, em todas as relações. Então, o tempo inteiro a gente está servindo, né? A gente veio ao mundo para amar e servir ao próximo. Então, e essa frase, essa palavra servir, na nossa história, né, brasileira também, ela ficou muito mal vista, né? Porque o serviço aqui de um país colonial, ele parece que você está se submetendo ao desejo do outro e omitindo o seu desejo, né? Quer dizer, servir o outro significa eu viver em submissão, né? Em subserviência. Né? Pessoas, a palavra é subserviência, né? E outras culturas, o servir é honra, né? Servir ao outro é uma honra, né? Eu gosto muito de uma frase. É como eu enxergo, como eu enxergo. Eu gosto da frase do Hilton, esqueci o nome dele, pai da Paris Hilton, dos hotéis. Não, do Ritz, esqueci o nome do dono, que é da rede Ritz. E era
somos damas e cavalheiros servindo a damas e cavalheiros. Mostrando que o ato de servir é um ato de uma dama e de um cavalheiro, né? Quer dizer, mostrar para sua equipe que você não é menos porque você está servindo o outro. Você tem que ser muito bom para servir o outro, né? Você tem que ser foda, vamos falar, você tem que ser foda para servir alguém bem servido. Sim. Senão você não consegue. Se você se achar o cara, você não vai servir bem, né? Exato. E eu acho de uma grandiosidade, assim, sabe? Ver, por exemplo, um líder assumindo um papel de maneira muito natural. Quando você está dentro de um atendimento e você vê o líder fazendo coisas que, como você falou, pela nossa cultura a gente enxerga como, mas não é ele que era para estar fazendo isso, era outra pessoa, né? Lá na hierarquia ou no papel de cada um. Só que eu acho de uma dignidade, de uma beleza, quando você, sabe, está numa recepção e você, por afeto, por carinho, por respeito, pega um copo de água e dá para o teu paciente, não porque você quer chamar a atenção dele, mas porque às vezes aquilo faz parte dos teus valores, do teu comportamento diário. Exatamente. Isso é muito de caráter também, muito de construção de caráter. Então eu falo que eu tive o prazer de conhecer pessoas assim, sabe? Mas infelizmente... Você falou a palavra que para mim baseia o processo, que é valor. As pessoas falam assim, como construir a pessoa? Você pode construir, vamos construir no fluxograma? Vamos. Podemos desenhar um livro lindo? Sim. Um copy maravilhoso? Também. Uma frase de efeito? Porra. Entendeu? Isso não é difícil. O difícil, o desafiador, é sair de maneira espontânea. Então, script, processo, na verdade, é o que você falou da representatividade de um valor que eu realmente possuo. E por isso eu não preciso fazer força para ele aparecer, porque ele faz parte, né? Por exemplo, você vai dizer, eu sou tipo, bem-humorado, tiro sarro, não sei o quê. Então, é normal, isso vai aparecer no jeito de falar. Eu vejo a Anísia, eu sempre vejo a Anísia. Sempre vejo a Anísia. Sempre. Nunca vejo outra pessoa. Eu vejo a Miriam, eu sempre vejo a Miriam. Pessoas que eu sempre vejo, eu sempre vejo aquela pessoa. Eu vejo, sabe, desde a primeira vez que eu vi o Ronaldo Irato, eu vejo o Ronaldo Irato. Que é um cara cheio de seguidores, cheio de não sei o quê, ídolo, né? Tá numas já de popstar. Né, participei de toda essa construção daqui dele e tal, não sei o quê. Mas, cara, ele mantém o que ele sempre falou. Do jeito que ele sempre falou. Ele não tem nada de... Às vezes vem uma que tá fazendo... Cara, sempre foi assim. Sempre foi assim. Você não sabe o que você tá falando, você não conhece. Sempre foi assim. Não tô aqui em defesa de ninguém, mas tô falando assim, para mim, sempre foi assim. Se mudou aquilo ou outro, você não muda muito essas coisas, né? Você muda muito outras coisas. É mais aqui, né? Eu acho que ele foi sofisticando aquela história da estetização que a gente falou. Exatamente. Ele só foi melhorando. Cara, ele só foi melhorando como ele compartilha o que ele faz. Ele sempre falou, eu sou apaixonado por design. Né? Ele falou, eu me acho um designer, sou apaixonado por design, sou apaixonado por moda, sou apaixonado por estética, sou apaixonado... O que ele faz tem tudo isso, é a estética da foto, é coerente, entendeu? Então eu olho e falo assim, mas você gosta? Cara, o que eu gosto, o que eu não gosto é meu, não tem nada a ver, é outra coisa. A verdade do outro não tem que passar pelo meu crivo. É verdade do outro, é a realidade do outro. Eu acho que é verdade. O meu crivo é meu crivo. Não interessa. Não o incrível é quando alguém se conecta com o que você está falando, faz sentido para aquela pessoa que você está falando. Exatamente. Isso é muito incrível. Eu acho o máximo. Eu gosto disso. Eu gosto da conexão. Eu gosto quando fala, porra, você entendeu? A pessoa fala, eu entendi. Aquele olho assim, entendi mais do que a palavra eu consegui transmitir.
Ah, eu adoro, por exemplo, eu recentemente, verborrágico, quem tem muita, usou várias palavras. Assim, eu ouvi essa palavra recentemente, falei, gente, o máximo, porque eu conheço várias pessoas que eu amo Verborragia. ouvir falando, e às vezes tem um repertório de palavras que eu não entendo porra nenhuma. Mas eu tô achando lindo, maravilhoso, tô me conectando com a pessoa. E faz sentido. Aí tem Faz pessoas total. que querem impressionar e falam um monte de palavra que você não se conecta com nada, porque a pessoa, além de não ter um, uma conexão ali com você natural, ela ainda está tentando falar bonito, falar, né, o discurso que alguém mandou ela ter, ou tá ali direcionando ela para É. ter. Então, eu acho que a gente tem hoje a oportunidade de encontrar pessoas muito incríveis pelo caminho e que vão estar alinhadas com o nosso olhar de mundo, ou vão estar ajudando a gente a ter um olhar de mundo melhor. Eu acho que isso é o que a gente procura hoje nas redes sociais, sabe? Eu acho que está na hora da gente se posicionar cada vez mais, não num momento inflamado como esse político, mas se posicionar mesmo como alguém que tem ali os seus valores, as suas causas. Eu sinto muita falta, por exemplo, no meu trabalho, de defender aquilo que eu acredito de fato. Às vezes eu deixo muito embaixo do tapete muita coisa. E às vezes de forma muito inconsciente ou eu não paro para refletir sobre, sabe? Acho que a Uhum. quarentena me fez refletir sobre muitos temas da minha vida. Temas ligados a causas que eu quero defender, sabe? Então, acho que está faltando isso nas redes sociais, porque a gente está olhando muito para o quintal do outro, né? Muita gente está olhando para o quintal do outro. Sim, E a gente sim, esquece que no sim. teu quintal tem uma plantinha que Ou está seja, precisando dar uma parada. mas ou seja, nós não mudamos muita coisa assim, né? A gente ia nas missas católicas, saía e falava mal do outro, quer dizer, então a gente não mudou muita coisa. E por isso a minha realidade, não pessimista, mas realidade é que mudança, né? Essa frase foi um amigo meu, eu achei maravilhosa, tenho usado, roubei. Mudança não vem atacada, né? Vem no varejo. A minha dor me levou à minha mudança. A dor da quarentena para alguns vão levar as mudanças dele, para outros vão levar, mas não vai ser dor suficiente para causar grandes mudanças. Vão ficar parecidos ainda, ou vão agir, ou vão ser até coagidos, né? Essa palavra também, outro dia eu fiquei pensando nela. A coação, às vezes a gente se coage, né? A gente se força uma ação, porque o certo é fazer isso. Pô, tipo, o certo é fazer 6 posts. Ah, como certo, velho? Faz quanto eu Sabe, quiser. sabe o que, sabe o que, Se que eu eu não vejo quiser fazer essa nisso? semana, eu não faço. Você acha que o Instagram vai É, mandar em quantos posts eu vou fazer, velho? Você tá ô louco, você tá Ricardo, muito louco. Eu tenho vontade de falar, é, você tá muito louco. Se você isso é acha que eu vou muito. lá, eu tenho que colocar 12, 25 stories. Essa semana eu tirei para fazer o livro. Meus clientes sabem, eu trabalho das 3 primeiras semanas e a última semana do mês eu só produzo e estudo. Eu fiz a minha vida, quando eu voltei nas consultorias, eu já organizei dessa maneira. Então, toda a Como é que última é? semana As do três mês, primeiras semanas? eu trabalho em reunião, reunião, reunião. Reunião, Hum. reunião, reunião. Direto. Agenda lotada, quase não tenho tempo para nada. Vou dormir meia-noite. Começo 9, porque eu não gosto de acordar cedo, vou dormir meia-noite. Mas faço tudo que tem que fazer. Medito, faço Uhum. exercício, Minha vida tá regrada. Com cuidado de mim. Até porque, primeiro lugar, eu. Depois a gente cuida do resto, senão ferrou. Daí, na última semana, na terceira semana, eu criei uma semana de produção. Então, tudo que eu tenho, eu leio durante a semana para me desligar, leio algumas coisas, mas eu faço nessa semana, né? Na última semana do mês. Então, essa semana eu Legal não faço isso. reunião, não faço reunião, me conecto, penso no negócio, penso na minha estratégia, revejo o conceito, leio coisa que eu não li, vejo todas as lives que eu queria ver, que eu gravo, as que eu não vejo na live. Por isso que eu falo, muita galera aqui não entra, porque sabe depois que vai estar no Sim. YouTube. Não liga, se tem 14, se tem 98, cara. Não é isso, é um documento que vai ficar lá. Depois é óbvio, depois vou editar melhor, até estamos editando inteira, mas depois vai tirar frases, vai pegar o conteúdo que valeu e vamos colocar.
Aí é criar o conteúdo, né? Você trabalhar o marketing, que é vestir um conteúdo. Acho que foi o Copobianco que falou aqui, sem conteúdo. Sabe que outra frase que eu também falo, quero ser um influenciador, outra é assim, eu tenho um cara que está criando conteúdo para mim. Eu falo, oi? Ai, Ricardo, você é ótimo. É uma outra frase que eu falo, peraí, preciso pensar nela na minha última semana do mês. Como assim? Né? Aí eu falo, é muito estranho, a frase é muito estranha. Como assim? Tem alguém criando conteúdo para você? Ou alguém vestindo o seu conteúdo? Porque aí é outra coisa, é design. Mas isso ainda é um desafio com os meus clientes, sabia? Porque, assim, às vezes a sensação que eu tenho é que, por exemplo, eu não faço nenhum conteúdo para o meu cliente sem ter um alinhamento com ele do que está acontecendo. Assim, eu preciso Exato. ter Você só traduziu para ele. Exato. E muito Você cliente, às traduziu. vezes, espera que eu crie. Eu falo, eu posso criar. Aliás, durante muito tempo eu fiz isso, até o dia que eu falei, tá tudo errado. Não é tudo isso, errado. sabe? Não sou eu. Então, as pessoas esperam muitas vezes isso. E eu falo, não pode acontecer. Não terceirize o seu olhar de mundo para outra pessoa. O seu olhar sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você está defendendo. Sabe? O dia que vocês descobrirem que a rede social ou qualquer ferramenta de comunicação, ela é apenas uma ferramenta para mostrar para as pessoas o que você é e o que você acredita, o que você faz, que pode ajudar outras, enfim. Assim, eu acho que é o dia que você vai realmente entender o sentido de investir num trabalho desse. Porque é muito, assim, eu já falei vários nãos para clientes que tinham dinheiro para investir, mas que não tinham tempo e energia para se envolver. Então não faz sentido, é melhor não ter. Vai criar, vai cuidar do atendimento, vai fazer então algo que está fazendo mais sentido do que estar nas redes sociais. Porque é Exato. importante, tá, mas se não E for a para gente falou de estar, verdade, né? A gente falou de verdade. Então, se o cara exato. cria conteúdo, ou coloca uma quantidade, você fala assim, Ricardo, você consegue nas 3 semanas você tá criar um monte de conteúdo? Não, acho que não. Primeiro que eu não crio conteúdo, o conteúdo já está dentro de mim, ele foi criado em outro momento, né? Eu só Ele estou vai escrevendo surgindo. ali, só estou surgindo, então eu vou colocar. Quando eu tenho vontade, eu ponho pensamento, eu ponho uma coisa, agora, por exemplo, eu estou parado, estou reorganizando, estou fazendo meu planejamento de marketing digital, mas não por uma questão de alguém fazer conteúdo para mim, eu quero saber como é que eu interajo nessas redes, quem vai administrar essa comunicação, porque a gente transmite conhecimento. Tanto preciso transmitir conhecimento, então eu preciso ter uma semana para estudar. Porque eu preciso transmitir para as pessoas e tentar criar pontos de reflexão. Por isso que eu gosto da questão da luz, né? Eu falo assim, cara, não está definido. A luz só mandou. Ela reflete de maneira diferente em cada um e cria prismas diferentes. E a gente, depois que sai a informação, você não sabe mais qual o caminho que ela vai fazer, como é que ela vai ser recebida. Isso é a teoria da comunicação, né? Receptor, mensagem, emissor. Como que ela vai perpetuar, como é que ela vai reverberar. E quando eu vejo essa questão da criação do conteúdo, e tudo igual, né? Daí começa a repetir, porque o próprio pessoal de agência, etc., né, não é um criador de conteúdo do nada. Então ele vai pegar o que? Vamos criar o conteúdo do quê? E do valor. Mas quando você pede, eu sou chato, sempre aprendi a ser chato com isso na Otera, com criação de missão, visão, valores, continuo fazendo isso. Propósito agora com propósito. Cara, escrever, o cara conseguir colocar no papel e escrever o valor dele e a ideologia que ele defende aquele valor, o que prova aquele valor no dia a dia, eu passo um mês fazendo isso. Um mês, semanalmente, passo fazendo isso com o cara. E ele fica, enquanto não sair, só no finalzinho eu dou aquela ajeitada no texto. Mas é dele. E daí, sabe como faz? Eu vou ensinar uma técnica boa. Eu provoco, né? Mas você não tem nada de bom? Você não tem nada, sua tia não fala nada, não bosta, não tem nada de bom. Se hoje acabar o mundo e sobrar só tipo de ser humano que nem você, não vai ter nada. Não é assim. Eu falei, então, o que é então? Você tem que provocar o cara, porque as pessoas também acham que elas falarem bem delas, reconhecer o bem delas, não é humilde. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver.
nada a ver. A Kézia, gente, eu amo escrever, se deixar posto por segundo, mas faz o meu conteúdo então, Kézia. Eu gosto das suas coisas. Daí você pode. Você Mas pode eu fazer o acho meu que a conteúdo. Kézia está num momento muito. Eu acho que a Kézia, ela está num Não, momento muito é. especial, assim. Eu Eu lembro adoro que as coisas dela. quando eu comecei com marquetista, eu queria escrever o tempo inteiro e eu escrevia no blog. Como o blog ele é um formato um pouco, né, menos em tempo real, não dava para perceber tanto essa enxurrada de conteúdo. Mas se É. você faz, por exemplo, 3 posts hoje no Instagram e coloca de uma vez só, realmente as pessoas vão perceber que é muito conteúdo, não vão conseguir dar conta de todo esse Não, conteúdo. eu não estou escrevendo muito por uma única razão, eu me sinto culpado, porque assim, como eu estou na segunda edição do livro, que não saiu, né, porque o Marketing do Cuidado da odontologia, eu segurei, esperei um momento e, cara, velho, quando eu voltei pro livro, tive que Um monte reescrever, de né? novidades. Ah, não dava para, não dava. E Não dava agora com essas. não dá para fazer vírgula e na pandemia também, né? Só que É, não só para é, contextualizar. Não, ou é contextualizava um outro mesmo, livro, né? é um Quase. outro livro. Então eu falei, é uma segunda edição da primeira que não saiu. Então toda vez que eu tenho um tempo para escrever, eu falo assim, cara, não, isso aqui eu vou levar para o livro, vou levar para o livro, vou levar para o livro. Mas eu Sim. gosto, adoro colocar um pensamento, adoro principalmente o provocativo, né? O que mexe um pouquinho. É. Querida, que você continue nos servindo em amor, porque você serve a Com todos certeza, em tudo sempre. que você faz, sempre com muito carinho, sempre com muita delicadeza. É muito bonito, né, ver sempre a maneira que você faz as coisas. Eu lembro de um curso, um congresso que a gente participou junto, Altera e você, e eu falei, filha da mãe, essa menina, cara, ela fez um negócio que eu queria ter feito isso, mas eu não tive a competência de fazer o que ela fez. O Eu acho que quê? tinha vários consultores, assim, que já estavam velho. E a gente tava, e eu acho que eu não sei, era primeiro, não sei se era DMM ou MB, tinha vários congressos aí. Foi o É, OMB. de, OMB. OMB. E, cara, isso Que o era Caprone nova ali, estava acho, lá. Eu falei depois, eu falei antes do Caprone, Caprone. Caprone, Plínio, tinha vários caras bem mais velhos que eu aí. E daí eu falei, a Tera tava ali no áudio também. E você falou, e foi lindo que você falou. Mas sabe, eu lembro de um detalhe que não sai da minha cabeça. A Altera distribuiu um paper que era tipo assim uma jornada, né, de planejamento estratégico de marketing, de um plano de marketing. Uhum. E você tinha posto, era uma lembrancinha, cara. Não sei se era um bombom. Cookie, era um cookie da Era um Balduco. cookie, exatamente, já era laranja, tal. Pague Eu com lembro desse sorriso. Pague com Sorriso, que eu acho, cara, depois veio vários Pague com Sorriso depois, mas a primeira vez que eu ouvi foi de você. Não sei se você tinha visto de Me alguém também, inspirei numa campanha, né, em outro de era país. Pague com outra coisa Já. e foi. Não, então, primeira vez que eu vi foi lá, eu falei, puta que pariu, né? No bom sentido da coisa, eu falei, cara, era isso, esse era o certo. Eu olhei pro Cláudio assim, levar, isso aqui, velho, isso aqui. Porque assim, era aquilo, entendeu? Era aquilo que era para fazer. O esquema de marketing, eu falo a diferença, eu já citei esse cookie 1000 vezes, cara. Acho que você não sabia disso, cito várias vezes, da diferença do que é um agrado, do que é uma surpresa. Né? O esquema de marketing que a Altera deu naquele momento é legal ter dado, mas era o que eles esperariam da gente. Um esquema de planejamento de marketing. O cookie não. O cookie é surpreendente. Então você Mas é sempre louco teve isso, né? esse dom. Porque eu ficava olhando, assim, é óbvio que tinha uma coisa muito minha ali, mas ao mesmo tempo que vocês olhavam para mim, eu olhava para vocês com o olhar também de tipo, putz, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu gostaria de fazer. Não, a gente se construiu muito. Eu falo sempre com o Plínio, a gente sempre se construiu. Eu acho que isso foi muito benéfico para as consultorias. Acho até que
a gente, você, o Ort, que vai estar mês que vem comigo aqui. Eu acho que o Ort mais numa pegada dele, não tão consultor de algumas vezes, mas mais na clínica dele, lá levando uma experiência dele. Maravilhoso, Mas nossa. Lorde. A gente precisava ter estruturado mais esse diálogo. Nós ficamos meio, acho que um pouco parado na hora que o marketing digital aconteceu. Eu mesmo estava fora. O próprio Altera, que continua vivo e bem representado, também não entrou nessa, né? Não ficou. O Elber Freutrin, que também tem uma consultoria legal, não entrou. Então, assim, ficou. Daí começou a ser incorporado esse mundo por pessoas que não têm experiência. Eu acho muito louco isso. Quer dizer, a pessoa nunca trabalhou com nenhuma clínica, nunca teve uma clínica, nunca, se teve, só teve a dela, entendeu? Não teve mais. Então, eu agradeço você, porque você nos serve em amor sempre. Eu aprendi muito, aprendo muito sempre que eu falo com você. Tenho o teu livro guardado com mais carinho que o meu, mostro mais o seu que o meu, porque eu falo que o livro do Altera a gente criou, a gente desenhou tal, mas o seu você deu na minha mão, como a responsabilidade de falar, faz um prefácio para mim. Eu falei, nossa, para mim foi que nem sabe, assim, padrinho mesmo, assim, eu sou muito, muito grato, sempre falo isso. Para mim foi um dos presentes mais bonitos que eu recebi, foi fazer o prefácio do seu livro. E foi especial ter você lá, com certeza. Eu acho que é isso, acho que a gente tem que levar essa ideia de construção e sempre, né, pautado pelo amor, pelo respeito, pelo afeto, né, como acho o melhor caminho para a gente oferecer o que a gente tem para oferecer, que seja um produto, que seja um serviço, e que a gente possa aprender muito nessa caminhada, não só durante a quarentena, mas constantemente, quando sairmos e dela Kézia, também. Só falar para cá, o Kézia falou assim, eu estava lá em cima, depois passou. Eu vendo tudo. Não, você vende tudo e mais um pouco. Eu nunca vi isso daí, entendeu? Fala A que eu Kézia sou é incrível, e a Kézia está num momento muito especial. Não, e tá assim, quando eu encontrei com ela no congresso, a gente conversou bastante, falei para ela de um aumento do espectro de visão da Kézia nos últimos anos, que eu não tinha falado com ela, muito interessante, do mundo corporativo, sabe, do conceito das coisas. E é engraçado que ela estava vendendo, ela lembra disso, ela estava vendendo, estava lá apresentando o Aitero, acho que estava para alguém ali, e eu fiquei do lado, né? Ela não viu, e as pessoas... daí ela como RP não, RC, representante comercial. Que sala de espera você está agora? Ela estava vendendo, eu escutando a apresentação. E o que é venda, né? O que é uma venda, senão você falar de algo que ela falou agora, que é bom, que você acredita. O vender é saber comunicar bem algo que você acredita e como ele pode ser interessante para você de alguma maneira. E falar isso com o olho brilhando. Porque as pessoas não compram o que sai da sua boca. Ela compra o teu olhar em relação ao que você fala. Então eu falo muito para as pessoas, quando você estiver explicando, a venda vai estar aqui, ó. No olho que você vende. É no olho que você vende, não é no que você fala, não é na sua mão. Se o olho ficar caído, ficar quieto, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Se você não acreditar naquilo que você está fazendo, não é o cliente que não valoriza, é você que não valoriza. Né? Então, querida, obrigado. Beijo grande. Gente, vai ficar lá na lista de consultoria. Eu também. Já tá vendo, eu tô vendendo, né? Eu falo, pessoal, vocês estão comprando que vocês nem sabem, nem eu sei ainda direito que tem, mas vai sair. Não, tá só no acabamento. Vou seguir a orientação do Jolie. O bom inimigo do ótimo. Fique com o bom, porque chama a hora que você quer escrever, não para mais. Beijo, beijo todo mundo. Até mais. Tchau, gente.